E, em nome de toda a comunidade acadêmica, agradecemos à professora doutora Maria Helena Capelato, da Universidade de São Paulo, presidente da Ampul Brasil, por aceitar o convite para ministrar a conferência de abertura do 17º Encontro de História da Ampul Rio, com o título O Local e o Global, a crise política brasileira no cenário internacional. Melhor esse aqui? Tá. Entre o local, o global e o atual. Ou, do global ao local, uma radiografia dos tempos atuais. Esse é o título que eu estou dando para essa minha conferência. Ao preparar esta apresentação, eu procurei adequar a minha fala ao tema proposto para este encontro. Então, eu vou procurar refletir sobre o significado da história num momento de grave crise nacional e internacional. Inicio com uma questão. Para que serve a história? Em que medida o conhecimento do passado nos ajuda a compreender o presente? Acredito que, além de recorrer ao passado, a reflexão sobre os problemas nacionais que estamos enfrentando exige de nós um esforço de estabelecer relações entre as transformações que ocorrem no âmbito nacional e global. Do ponto de vista analítico, recorro às perspectivas das histórias conectadas e transnacional, que significa uma relação que são próprias para o estudo entre o global e o local. O fenômeno da globalização estimulou intelectuais, entre eles historiadores, a propor uma visão mais ampla da história, ou seja, para além da nação, e que estabelecessem conexões entre histórias de várias partes do mundo, e assim surgiu o conceito de histórias conectadas. O conceito histórias conectadas foi proposto por Sanjay Subrahmanyam, historiador indiano, que procurou desmontar a visão tradicional da historiografia europeia sobre o mundo asiático e sugeriu que ela fosse entendida em suas conexões entre a Europa e outras partes do mundo, sem estabelecer polos dominantes e subordinados. Em suma, esse autor e outros mais abriram perspectiva para se pensar que as histórias são múltiplas, plurais, estão conectadas entre si e se comunicam umas com as outras. Serge Gruzinski, um outro historiador importante, se dedicou ao estudo da história da América Hispânica, criticando a visão eurocêntrica e dualista que separa espanhóis e índios, vencedores e vencidos. Para evitar essa separação, sugeriu que os historiadores estabelecessem conexões entre as partes concebidas a partir da alteridade. A partir dessa concepção, elaborou o conceito de mestiçagem para analisar as culturas diversas, indígena, europeia, africana e asiática. Pensando num mundo orientado pela globalização e insistindo nas conexões, Gruzinski expôs uma série de exemplos de pessoas e ideias que circulavam em vários continentes. Dentre casos mencionados, refere-se às fábulas de Esopo, que foram traduzidas em náhuatl, a língua dos indígenas hispano-americanos, na Cidade do México, e em japonês, em Nagasaki. Numa outra perspectiva, um grupo de historiadores norte-americanos, procurando romper com a visão excepcionalista da história dos Estados Unidos,
se valeram do conceito de história transnacional, que sugere interconexões capazes de transcender o espaço nacional. História transnacional resulta da preocupação em captar movimentos e circulações. Os estudiosos que formularam esse conceito estavam preocupados, sobretudo, em analisar temas como diásporas sociais, políticas, os impactos das migrações, tanto do ponto de vista da saída como da chegada de grupos, mercadorias ou pessoas que circulam entre fronteiras nacionais. Segundo alguns autores, a crítica ao imperialismo e ao racismo europeu e norte-americano, assim como os desafios das desigualdades de gênero, foram determinantes para o desenvolvimento da história transnacional. As grandes mudanças que ocorreram a partir da Segunda Guerra Mundial, descolonização, guerra do Vietnã, etc., africanos, asiáticos e latino-americanos foram os principais autores dessa história, que procurou analisar movimentos de circulação desses povos por diferentes espaços continentais. Mas acredito que a perspectiva de história transnacional também contribui para a análise dos processos de globalização, dos efeitos do neoliberalismo e do neoconservadorismo. Lembremos como se deu o surgimento do neoliberalismo e do neoconservadorismo. No pós-guerra, emergiu na Europa, sobretudo nos países do norte do continente, Suécia, Dinamarca e outros, um sistema de governo que procurava conciliar a liberdade civil com a liberdade política. Essas duas figuras de governo permitiam atingir um relativo equilíbrio entre sociedade e Estado, procurando conciliar interesses econômicos com direitos sociais e políticos, e tiveram sucesso no combate à grave crise econômica de 1929, que atingiu não só a economia norte-americana, mas de outros países e na reorganização dos países europeus devastados pela guerra, Segunda Guerra. Esse equilíbrio foi rompido a partir do início dos anos 80, ou seja, mais à frente, pelas mudanças introduzidas pelo presidente Ronald Reagan e George Bush nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Inglaterra. Nesses dois países foi implantado o regime neoliberal baseado no princípio da liberdade ilimitada e na intervenção do Estado na economia. Nos dois países foram implantadas políticas baseadas numa agenda de Estado mínimo, com redução de impostos para as grandes fortunas e autorregulação, reduzindo dessa forma o espaço do poder público para interferir na economia privada, mesmo quando se tratasse de monopólios e oligopólios ou de transações financeiras globais. Foi um momento amplamente vitorioso em termos globais. No entanto, a grande recessão que ocorreu em 2008 provocou uma crise econômica e financeira internacional. Ela teve efeito dominó e revelou os limites do neoliberalismo. Além disso, as pressões sociais foram ocorrendo pela ampliação do espaço público e pela recuperação de direitos. David Harvey, em Breve História do Neoliberalismo, refere-se ao neoliberalismo e ao neoconservadorismo como dois conceitos que surgiram
numa mesma época, mas que não se coadunam. Os neoconservadores e os neoliberais e os pós-modernos pela desintegração social e imoralidade que passou a imperar no mundo, e o neoconservadorismo, no entanto, não se insurgem contra os capitalistas. O neoliberalismo permitiu que o mecanismo de mercado dirigisse por sua própria conta a sorte dos seres humanos e do meio ambiente. Além disso, o processo de globalização permitiu que a mobilidade geográfica do capital dominasse a força de trabalho em escala mundial. A mobilidade geográfica do capital permitiu também o domínio de vários países. Essas mudanças, que foram consolidando a partir das últimas décadas do século XX, foram responsáveis pela imigração ilegal e proliferação de formas contratuais provisórias e deterioração das relações e condições de trabalho. Tal situação permite que o imigrante mexicano ilegal trabalhe na Califórnia no setor de agronegócios e, no caso de enfermidade causada por reação aos pesticidas, o trabalhador é devolvido para o México. Ou seja, o neoliberalismo reforçou o trabalho sazonal, os contratos de curta duração e a figura do trabalhador descartável, em escala mundial. Reforçou o trabalho sazonal e contratos de curta duração. Todos sabemos que há trabalho escravo em diferentes partes do mundo, inclusive no Brasil. Mulheres chinesas provenientes de áreas rurais estão sujeitas não só à exploração do trabalho, mas também ao abuso sexual e espancamentos. Estudos sobre a repentina proliferação de seitas religiosas na Ásia, novas formas de fundamentalismo religioso na África e países árabes, e o proselitismo evangélico nas Américas revelam, segundo o autor, carência de laços sociais e consequente necessidade de solidariedade. O cristianismo evangélico fundamentalista, que teve início em regiões dos Estados Unidos e proliferou na América Latina, Brasil principalmente, revela insegurança em relação ao mundo do trabalho e exclusão social. Thomas Frank realizou pesquisas sobre o fenômeno da direita fundamentalista em Kansas em dois momentos: final da década de 1980 e na década seguinte, após a reestruturação e desindustrialização neoliberal, e constatou o recrudescimento do fundamentalismo religioso. O neoliberalismo foi responsável também pela degradação do meio ambiente. Em relação a este fenômeno, líderes políticos neoliberais assumiram posição diversa. Ronald Reagan, nos Estados Unidos, revelou desprezo total em relação ao tema, chegando a afirmar que as árvores eram responsáveis pela contaminação do ar. Os governantes norte-americanos, Reagan e Bush, são exemplos de posição mais retrógrada em relação aos problemas ecológicos. Já a Margaret Thatcher levou a sério o movimento ecologista que se iniciou na década de 60. Mas, apesar das posições diversas, no geral, o neoliberalismo foi responsável pela acelerada destruição de bosques e matas, sobretudo devido ao estímulo do consumo de energia. O crescimento das economias na China e na Índia produziram sérios danos ao meio ambiente. As consequências, então, agora eu vou me dedicar um pouco a falar sobre as consequências dos processos de globalização, neoliberalismo e neoconservadorismo na atualidade.
Eleições nos Estados Unidos e a possibilidade de vitória do candidato Donald Trump nos preocupa muitíssimo. Não se trata apenas da ameaça de ser eleito presidente, mas da constatação da receptividade de seu projeto ultraconservador, autoritário, que prega discriminação social. Sua vitória está dependendo de 3 estados, Flórida, Ohio e Pensilvânia, que congregam o maior número de membros votantes no colégio eleitoral. Episódios da campanha Trump causaram forte reação, até mesmo entre os seus companheiros de partido. Alguns comentaristas se referem às suas patologias psicológicas, descontrole e destempero. Outros se referem à sua retórica raivosa contra os imigrantes. Segundo o presidente François Hollande, seus excessos nos fazem sentir vontade de vomitar. O ex-prefeito de Nova York definiu o candidato republicano como um demagogo perigoso e afirmou que Deus nos proteja. Suspeito que a América e o mundo vá precisar da divina providência. Comentando esse perigo da vitória do Trump, que representa para o mundo, o jornalista Clovis Rossi completou a afirmação do ex-prefeito: que Deus salve a América. Estamos no pior dos mundos entre o neoliberalismo, que trouxe consequências nefastas para a humanidade em geral, e o nacionalismo antiglobalizante proposto por Trump, que ameaça um desequilíbrio imprevisível no quadro geopolítico já tão precário. Segundo a revista The Economist, a divisão política do momento não é mais entre esquerda e direita, mas entre os defensores de processos de abertura das nações e os que propõem barreiras, muros e isolamento. Trump representa a segunda hipótese. Despreza a OTAN e promete uma América do Norte fechada sobre si mesmo. Nesse sentido, afirmou: nosso credo será americanismo contra globalismo. Essa perspectiva dualista é muito antiga. Atenas e Esparta são exemplos. Péricles defendia as virtudes da abertura. E Xenofonte, um admirador de Esparta, fez apologia de uma sociedade fechada, ou seja, xenófoba, daí o nome, que se orienta pelo paradigma de Esparta, segundo um autor, João Pereira Coutinho, que escreveu um livro sobre os traidores de Atenas, complementa: o exemplo de Atenas inspirou as democracias modernas e o paradigma de Esparta, os projetos totalitários. Não? Ainda segundo o autor, essa tensão até hoje não foi resolvida. Donald Trump, Marine Le Pen são exemplos de seguidores do modelo de Esparta. Os que procuram derrotar os inimigos reais, radicalismo, islamismo, ou imaginários imigrantes pacíficos que buscam uma vida melhor e estão dispostos a imitar Esparta. A vitória de Trump ou de Marine Le Pen será um golpe para o mundo livre. A ampliação dos movimentos neonazistas ameaçam a Europa e as Américas, incluindo o Brasil. Não só a França, mas também a Áustria e, em parte, a Alemanha, são países onde estão se fortalecendo os partidos totalitários. Representam um perigo inimaginável. Nas últimas eleições, o sucesso eleitoral de Norbert Hofer
candidato austríaco à presidência da extrema-direita, mostrou, ele não venceu as eleições, mas mostrou o forte potencial do chamado voto de protesto. Protesto, sobretudo, em relação à ameaça de auxílio aos refugiados. Na Alemanha, o novo partido de direita, AfD, desde a crise dos refugiados, vem roubando votos de todos os partidos, inclusive os de esquerda. Contra esse perigo, alguns artistas, né, começaram a se manifestar. Peças de teatro foram sendo produzidas. Uma delas, dirigida por Karim Berger, é uma adaptação do famoso filme de Fellini, Il La Viva, na qual os náufragos socorridos de Fellini, eles eram sérvios. Na peça alemã atual, eles são africanos. Sem entrar em pormenores do que acontece na Hungria, basta lembrar a atuação do governo, apoiado por amplos setores da sociedade, contra a entrada ou simplesmente a passagem de refugiados que buscam abrigo na Europa para fugir da guerra do extermínio vivida em seus países de origem. Cabe lembrar episódios deprimentes de reações contra os refugiados. A vitória no plebiscito do Reino Unido pela saída da União Europeia também representa um sinal importante de crise na Europa. Não se pode negar que um dos principais motivos da vitória do BRICS significou, entre outros motivos, a insatisfação contra a presença de imigrantes. Não resta dúvida de que a imigração foi uma das questões centrais do debate sobre a separação. Os pedidos de residência permanente, né, também pesaram muito nessa votação. Eu faço um parênteses para lembrar que até mesmo os estudantes estrangeiros enfrentam barreiras. Eu cito um exemplo de um bolsista nosso que recebeu uma bolsa da CAPES e não conseguiu realizar o seu trabalho porque não conseguiu visto na Inglaterra. Também na América Latina, crises econômicas e políticas provocam movimentos de imigração. A violência na América Central, pouco conhecida entre nós, quintuplica pedidos de refúgio, segundo uma reportagem da Folha de São Paulo. Honduras, Salvador e Guatemala representam o maior número de pedidos e os principais destinos são México e Estados Unidos. Esses países, que formam o chamado Triângulo Norte da América Central, são considerados como uma espécie das regiões mais violentas, um símbolo das regiões mais violentas do mundo. Gangues, assassinatos, extorsão, corrupção, estupros e tráfico de drogas. Os três países representam a maior taxa de homicídio da região. A migração é consequência de extrema pobreza, exclusão social e deslocamentos devido à violência de crimes organizados. O estudo que resultou num documento intitulado Mulheres em Fuga relata que as mulheres que decidem imigrar tomam anticoncepcionais antes de viajar para os Estados Unidos para reduzir a possibilidade de engravidar em caso de estupro. A indústria do sexo na fronteira entre Guatemala e México é alimentada pelo fornecimento de migrantes, especialmente adolescentes, partes dos quais são mantidos em regime de escravidão por dívida a traficantes. Passando para o Brasil. Essa crise
revela o esgotamento de políticas sociais e tentativas modestas de redistribuição de renda. Com a traumática reação contra o projeto político inaugurado pelo governo Lula de pôr em prática um tipo de projeto voltado para minimizar os problemas das camadas populares e atender as classes trabalhadoras dos seus direitos, interrompe-se, mais uma vez, a tentativa feita no passado pelo governo varguista, em outros moldes, de integrar os trabalhadores na sociedade de classes. Venceu, de novo, a forte resistência social a qualquer tipo de mudança da sociedade, mesmo a mais moderada e conciliadora. A crise que estamos vivendo é muito abrangente. Além de econômica, é social, política, moral e comportamental. O mito da cordialidade se desfez completamente. Os preconceitos sociais, raciais, de gênero, revelam profunda intolerância em grau máximo. Há quem argumente que a internet e as redes sociais são responsáveis pela exposição de desrespeito em relação ao próximo. Os preconceitos se explicitam na forma de homofobia, misoginia, racismo, xenofobia. Dados de uma ONG denominada Safernet mostram que esse tipo de atitude vem crescendo enormemente nos últimos anos. Não se pode dizer, no entanto, que as redes sociais criaram essa situação. Elas apenas facilitam as exposições dos demônios. Finalmente, menciono algumas impressões sobre o momento atual. Conforme Vladimir Safat, num artigo publicado na Folha de São Paulo, em 27 de julho, em primeiro lugar, aqui é a minha posição, fora Temer, que se propõe a demonstrar a toque de caixa toda a estrutura de direitos trabalhistas e serviços públicos do Estado. Viva a austeridade! Jornais da grande imprensa fazem campanha contra a universidade pública. Segundo eles, que essas universidades só formam a elite econômica do país. Eu, por exemplo. Mas os números desmentem essa afirmativa no caso da USP, por exemplo. Estão comprovados que as elites não representam de forma alguma a maior parte dos formados pela universidade. Há também os que declaram o fim da universalização do sistema público de saúde. Ele não é mais viável, conforme, por exemplo, o ministro da Saúde, proprietário de uma empresa de seguro médico. Enquanto os novos donos do poder justificam o corte de despesas, funcionários, especialmente do judiciário, acabam de receber aumento salarial no montante de 40 bilhões. A partir dessa constatação, Vladimir Safat afirma, no título do artigo, o Estado é mínimo só para você. Finalmente, o que dizer do projeto Escola Sem Partido? Projeto que alguns chamam de PL do mal. O projeto visa impedir que os professores, que segundo eles não são educadores, ensinem o que significa pluralidade, contradição, termos com sentido político, que não permite falar, por exemplo, de ditadura militar, mas permite aclamar os feitos de um torturador. Isso não é política. Com esta e com outras, fico aqui contendo a minha indignação. Eu, então,
Prometo a vocês que, numa próxima ocasião, me convidem para que eu fale de temas mais amenos. Obrigada. Encerramos a conferência de abertura, agradecendo mais uma vez a professora doutora Maria Helena Capelato, da USP. Lembramos que, a partir de amanhã, as atividades iniciarão às 10 horas, conforme consta no programa do evento, entregue no credenciamento a todos os participantes. Aproveitamos para convidá-los para os minicursos, simpósios temáticos, mesas redondas e demais atividades que teremos o prazer de promover nos próximos 3 dias do evento. É importante que todos os inscritos em simpósios temáticos e minicursos assinem a lista de presença todos os dias para o recebimento do certificado. Todos estão convidados para o coffee break na saída do auditório. A todos uma ótima noite e até amanhã. Obrigada.